Olá, estamos aqui em mais um vídeo. Desta vez, eu estarei abordando os escritos de 1520 de Martim Lutero, inclusive um assunto que eu já tinha prometido lá atrás e estarei abordando agora. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, escreva também nos comentários sugestões, opiniões acerca deste vídeo e apoie essa proposta de teologia bíblica pública, que é o que eu tenho feito neste canal. Estaremos, então, abordando os escritos de 1520, embora a reforma comece em 1517, com a publicação das famosas 95 teses, existe todo um desenvolvimento no pensamento teológico até essa data. E é nessa data que Martim Lutero ele atinge, podemos dizer assim, uma maturidade. E é por isso que nós vamos estar abordando esses escritos. O ano subsequente ao debate de Leipzig, em 1519, foi o período de maior criatividade intelectual na vida de Lutero. Suas concepções tiveram, durante essa época, um desenvolvimento extraordinário. O debate podia aparecer aos contemporâneos uma rixa entre duas universidades rivais, o contexto do debate de Leipzig. Uma briga entre homens de egos notoriamente grandes e de interesse apenas para os instruídos. Mas, em 1520, todos falavam da questão luterana, a qual se referia não só à igreja, mas também à política e à relação entre o império e o papado. Essa transformação está presente nas três grandes obras de Lutero de 1520. Ele tem mais obras publicadas nesse ano, mas aqui vamos destacar essas três, que são reputadas como as mais importantes: a nobreza cristã da nação alemã, do cativeiro babilônico da igreja e da liberdade do cristão. Com elas, o rompimento com Roma se tornou irreversível e se lançaram os alicerces daquilo que viria a ser uma nova igreja, a igreja evangélica, cingindo para sempre a cristandade ocidental. Lembrando que aqui nós não temos a primeira cisão dentro da cristandade, mas é a que acontece dentro da cristandade ocidental, ou mais especificamente a europeia. Estas três obras encontram-se juntas no volume 2 da série Obras Selecionadas, que aí doravante eu vou estar indicando pela sigla OCEL 2, e o número que vem depois é a página. Ela foi lançada em conjunto entre as três editoras, Sinodal, Concórdia e a editora da Universidade Luterana, UBRA. Encontram-se também nesta coletânea de escritos lançada pela editora Vida Nova, especialmente o Cativeiro Babilônico da Igreja e da Liberdade do Cristão, vocês encontram também em outras edições separadas, mas eu destaquei essas duas aqui. E eu vou me basear para os comentários nessa aqui, que é considerada hoje a tradução mais precisa, mais acurada. Então, a nobreza cristã da nação alemã encontra-se no original alemão, na edição crítica de Weimar, no volume 6, nas páginas 404 até 469. Escrita em meados de 1520, foi publicada em agosto do mesmo ano. Causou enorme repercussão na opinião pública da Alemanha. Após uma semana apenas, a primeira edição, com uma tiragem de 4.000 exemplares, estava esgotada. Poucos dias depois, a gráfica de Melchior Lotter, em Wittenberg, começou a preparar
a segunda edição, ligeiramente aumentada pelo próprio Lutero. E assim começa a obra. Passou-se o tempo de calar, chegou o tempo de falar, como diz Eclesiastes 3:7. De acordo com o nosso propósito, reunir algumas propostas para a melhoria do estamento cristão, para apresentá-las à nobreza cristã da nação alemã, caso Deus queira ajudar a sua igreja através dos leigos, uma vez que o clero, a quem isto caberia com mais razão, se descuidou disto por completo. Em vista da resistência dos bispos católicos à reforma, o príncipe evangélico, em grande medida, assumiu a sé episcopal vaga. E, na igreja adaptada à reforma, funcionou como sumos episcopos. Lutero considerou isso como um improviso, para o qual ele cunhou o termo bispo de emergência, not Bischof, em alemão. Não pensava em entregar, dessa maneira, a igreja ao Estado ou aos políticos. Não deve se entender como uma subordinação servil da igreja à política, mas lembrou os nobres de seus deveres pessoais como cristãos conscientes e membros da igreja, chamados a tomar a iniciativa somente devido à omissão da hierarquia. Apelo à nobreza cristã da nação alemã, contudo, vai muito além de meramente limitar a igreja à sua devida esfera. A ideia de despojar a igreja do poder temporal e da riqueza desmedida visava libertar a igreja dos cuidados com este mundo, de modo que ela pudesse executar melhor suas funções espirituais. A base do direito do magistrado para empreender essa reforma está declarada no segundo fundamento de Lutero, a saber, as autoridades temporais recebem o mesmo batismo que nós recebemos. E Lutero ainda continua: ponha de lado minhas desculpas, censure-me quem quiser. Talvez ainda esteja devendo uma loucura a meu Deus e ao mundo. É o que me propus pagar honestamente agora, caso conseguir, e também bancar uma vez o bobo da corte. Ademais, já que não sou apenas um tolo, mas também um doutor juramentado da Sagrada Escritura, alegro-me que se me dê a oportunidade de fazer jus a meu juramento, precisamente nesse estilo de tolo. Lutero lançou-se no papel de um bobo da corte, no alemão Hofnarr, quando chamou os governantes seculares para liderar o movimento de reforma, porque o Papa e os bispos não conseguiram fazê-lo. Os bobos da corte desempenharam um papel significativo nas cortes medievais como os únicos representantes da liberdade de expressão sob o manto de tolos. Embora seus conselhos políticos estivessem escondidos no entretenimento humorístico, ele encontrou aceitação entre os governantes que não toleravam o conselho de mais ninguém. William Shakespeare os retratou em suas peças. George Bernard Shaw capturou bem sua função quando escreveu: se você quer dizer às pessoas a verdade, faça-as rir ou elas vão te matar. Isso é uma outra questão acerca dos escritos de Martim Lutero. Como ele utiliza o humor para poder lidar com todos esses ataques. Com muita astúcia, os romanistas se circundaram de 3 muralhas, aqui Lutero está continuando, com que até agora se protegeram, de sorte que ninguém os pôde reformar, razão porque toda a cristandade decaiu terrivelmente. Em primeiro lugar,
quando se os apertou com o poder secular, determinaram e disseram que o poder secular não tem direito sobre eles, e sim o contrário, o eclesiástico estaria acima do secular. Segundo, quando se os quis censurar com base na Sagrada Escritura, eles objetavam, dizendo que a ninguém cabe interpretar a Escritura senão o Papa. Terceiro, quando ameaçados com um concílio, inventam que ninguém pode convocar um concílio senão o Papa. Que Deus nos ajude agora e nos dê uma das trombetas com que foram derrubados os muros de Jericó, para que também nós, com um sopro, deitemos por terra esses muros de palha e papel e soltemos os açoites cristãos para punir pecados, trazer à luz a safadeza e fraude do diabo, para que melhoremos através de castigo e recuperemos o seu favor, ou seja, o favor divino. Vamos agora falar do cativeiro babilônico da igreja, que é um escrito em que se costuma dizer que Lutero não deixou pedra sobre pedra. A 6 de outubro seria publicado o escrito latino, que em português é traduzido como do cativeiro babilônico da igreja. O título é uma referência altamente crítica à igreja, pois afirma que o povo de Deus está sendo mantido cativo, como outrora o fora o povo de Israel no exílio. Todo o escrito, aliás, é pensado a partir do povo e nos mostra um Lutero teólogo a partir do povo. Isso é uma das coisas mais interessantes acerca de Martinho Lutero. Ele é um doutor em teologia, mas ele tem essa preocupação de se fazer entender pelo povo comum. Tema do prelúdio, porque além do título é acrescentado que é um prelúdio. Então, o tema do prelúdio são os sacramentos, o centro e sustentação da igreja de então. Lutero nega abertamente o número dos 7 sacramentos e reconhece apenas 3: batismo, penitência e pão, ou seja, Eucaristia, ou, na nossa linguagem evangélica, Santa Ceia. Entretanto, mais à frente, reconhece que, na verdade, são 2, sendo a penitência um retorno ao batismo. Notem que muitas igrejas evangélicas, ao invés de falar de sacramento, como a Assembleia de Deus, fala de ordenança. Mas aqui, Lutero explanando o assunto. Não obstante, parece que se denominam de sacramentos propriamente aqueles que foram prometidos com sinais anexos. Os demais, que não estão unidos a sinais, são meras promessas. Disso resulta que, se queremos falar com rigor, existem somente 2 sacramentos na Igreja de Deus: o batismo e o pão, ou seja, a Santa Ceia. Vemos que somente neles foi instituído divinamente o sinal e prometido o perdão dos pecados. O sacramento da penitência, que acrescentei a esses 2, carece de sinal visível e divinamente instituído. Afirmei que não é outra coisa que o caminho e o regresso ao batismo. Era o mais radical aos olhos de seus contemporâneos, esse escrito do cativeiro babilônico da igreja, pois era o que lidava com os sacramentos, fazendo referência à escravização dos sacramentos pela igreja. Esse ataque às doutrinas católicas foi mais devastador do que tudo o que viera antes, muito mais, por exemplo, do que as 95 teses. Quando Erasmo leu o tratado, exclamou: o rompimento é irreparável, é irreversível. E Lutero, ele está bem combativo, ele está se antecipando àquilo que iria acontecer no ano seguinte, quando ele precisa se defender diante do imperador na Dieta de Worms. Ouço um rumor de que novamente estão preparadas bulas e maldições papistas contra mim.
através das quais querem me forçar à retratação ou me declarar herege. Se isso é verdade, quero que este livrinho seja uma parte de minha futura retratação, para que não se queixe de que sua tirania se inflou em vão. Nesse tratado encontramos, igualmente, declarações áureas de Lutero, pilares do movimento evangélico. Começa aqui, pois o que é afirmado sem as escrituras ou sem revelação comprovada pode ser opinado, mas não é necessário que se o creia. E ainda essa, a palavra de Deus está incomparavelmente acima da igreja, a qual, como criatura da palavra, não pode determinar, ordenar ou fazer, mas ela tão somente deve ser regida, ordenada e feita. Quem pode gerar a seu pai? Quem dá vida ao autor de seus próprios dias? Vamos falar agora do terceiro escrito, da liberdade do cristão. Tratado da Liberdade Cristã foi publicado em novembro de 1520, mas desde princípios desse ano o conteúdo está fixado. Aqui eu coloquei o texto latino, mas ele também tem uma edição mais curta em alemão. Então, você vê como esse tratado se tornou importante. Lutero apresenta-o em suas preleções e pregações, mas desde o princípio desse ano o conteúdo está fixado. O título sobre a liberdade cristã é quase que um antônimo do escrito do cativeiro babilônico da igreja. Foi publicado no mês anterior, em outubro de 1520. Pano de fundo do tratado é a experiência feita pela fé que se sabe livre das tentações. É o texto mais bonito de Lutero. Com deliciosa ironia, Lutero redigiu, ao mesmo tempo, como uma carta de desculpas, uma apologia ao Papa Leão X, e apresentou o ensaio como uma oferenda que fazia ao Papa, junto com a carta. Essa carta está no volume 2 das obras selecionadas. Não é tanto um sermão, e sim um texto devocional de reconforto. Não há polêmica nem agressividade. Extremamente melodioso, quase podemos ouvir a voz de Lutero conversando com o leitor. O tratado é organizado em duas teses, numa das mais poéticas declarações de Lutero. Para abrir um caminho mais fácil para as pessoas rudes, pois é só a este esquecido, adianta essas duas teses acerca da liberdade e da servidão do Espírito. E aí vem a declaração poética de Lutero. O cristão é um senhor libérrimo sobre tudo, a ninguém sujeito. O cristão é um servo oficiosíssimo de tudo, a todos sujeito. Lutero, então, desenvolve o tema da união mística entre Cristo e o cristão, a partir do livro de Cantares. Os noivos permutam todos os seus bens. Cristo dá sua justiça e bem-aventurança. Cristo dá sua justiça e bem-aventurança. E a meretrícula pobrezinha é um termo bem peculiar a Lutero. Lutero, ele é repleto desses termos peculiares. E a meretrícula pobrezinha lhe dá seu pecado. A novidade dessa descrição de Lutero não está no uso da mística de noiva, mas no fato de que Cristo se relaciona incondicionalmente com o ser humano. Essa concepção não pode ser partilhada pelo escolasticismo, que é aquela teologia da Baixa Idade Média. Quando a fé deixa Deus sem Deus, a lei é cumprida. E aqui, nas palavras do próprio Lutero, quem, portanto, estimará suficientemente a tais núpcias reais? Quem será capaz de compreender as riquezas da glória desta graça? Quando o rico e piedoso noivo Cristo,
toma por noiva esta meretrícula pobrezinha e ímpia, redimindo-a de todos os seus males e ornando-a com todos os seus bens, já não é mais possível que seus pecados a levem à perdição, visto que estão colocados sobre Cristo e absorvidos nele. Ela própria tem esta justiça em Cristo, seu noivo, da qual deve usufruir como de sua própria. E aqui, então, nós terminamos. Vale a pena ler essas obras na íntegra, para quem estiver interessado em ter esse apanhado das obras principais de Lutero. E aqui, a bibliografia que eu utilizei para este vídeo.